tema específico, como homem perfeito. Me parece que isso é algo difícil de se encontrar, não é verdade? Ou alguém já encontrou alguém perfeito por aqui? Quando eu falo homem perfeito, eu falo homem, mulher, homem como ser. Oi? Humanidade em si. Existe possibilidade de ser perfeito? Existe? Por que não? É um questionamento que eu me fiz quando eu estava analisando esse tema. E também o tema em si, a perfeição em si, ele está se relacionando ao quê? A questão da moralidade, a questão do bem proceder, a questão do comportamento, de como eu vou me relacionar com o outro. Mas daí eu faço a pergunta novamente: existe alguém perfeito? Não? Por que não? Quem que pode me ajudar? Silvia? Não? O perfeito é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cris. Mesma coisa. Fátima. Não existe. Não existe. Michael. Está no mundo imperfeito, né? Como ser perfeito no mundo será? Não? Luciana. Existe a possibilidade de ser perfeito? Não. Essa perfeição em si? Não. Mas daí cabe o questionamento. Nós entendemos o que é ser perfeito? Nós entendemos o sentido do conceito de perfeição? Que basicamente ser perfeito, o que vem na nossa mente é o que? É que eu não necessito de muito mais experiências. Eu já cheguei ao meu topo, ao auge, daí por diante. Eu não consigo, aliás, não há necessidade de eu ter mais experiências. Essa necessidade em si, de não ter ou não ter experiência, a busca em si pela perfeição, a busca que nós fizemos a todo momento na sociedade, pelo relacionamento que nós temos com o outro, o que acontece? Você acaba buscando uma perfeição inexistente. Quando você faz alguma coisa na vida, você não tenta fazer o melhor possível ou o mais perfeito possível? Essa ideia de perfeição que nós temos, eu vou fazer algo perfeito, não pode ter erros. Não vai ter erros, porque você é imperfeito, você não é perfeito. Mas quando você busca a ideia de perfeição que nós temos, nós vamos nos reportar há muito tempo atrás. A ideia de perfeição que o próprio Platão nos colocou. Ele fazia uma situação bem clara. A ideia que ele nos dá é o quê? Você pode desenhar um círculo, um triângulo. Na sua mente, você tem a ideia de perfeição. Entendeu? Que aquele triângulo precisa ser daquele jeito. Mas só que cada um vai desenhar o triângulo de acordo com a sua perspectiva. Não vai ser igual. Embora, se você pegar as figuras geométricas em si, você vai estar lá. Para ter o triângulo, precisa ter isso e aquilo. Entendeu? O tamanho, daí por diante, tem que ser praticamente iguais, ou iguais em si. Mas você não vai ter o que? Uma perfeição. Quando você ou desenha, ou há a possibilidade disso acontecer. Não. Se você desenhar um círculo, também você vai desenhar um círculo dentro da sua perspectiva. Você não vai desenhar um círculo como pegar um compasso e chegar mais próximo da perfeição em si, ou daquilo que você consegue ver. Então, o perfeito em si vai ser sempre o quê? Subjetivo. Vai ser subjetivo. Então, a ideia de ter algo perfeito me parece quase que impossível nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente procura algo perfeito. Como resolver essa dificuldade? Como resolver esse questionamento? Como você sabe que não existe uma pessoa perfeita e você tenta ser perfeito da melhor forma, ou seja, você tenta chegar a essa perfeição a todo momento. Como resolver esse tipo de coisa? Será se isso dá problema para nós? Será se isso ocasiona algum problema para nós? A nível moral, a nível social, a nível de relacionamento? É basicamente o quê? Uma sinuca, vamos dizer assim, uma sinuca de bico. Tu está ali,
tu é exigido a ter o quê? Uma postura mais próxima do perfeito, mas ao mesmo tempo você não pode ser perfeito. Como resolver isso, Michael? É possível? Na verdade, idealizar uma barreira, a gente acaba não agindo porque quer fazer da forma perfeita e fica protelando até. Só que na verdade a gente quer sempre fazer o perfeito é só uma figura de linguagem, sabe que não vai sair nada, nunca vai ser nada perfeito. A gente quer sempre fazer da melhor forma que a gente consegue fazer. A gente idealiza o que vai fazer dessa forma e tenta chegar naquela maneira, igual do triângulo, né? Idealiza um triângulo na mente, tenta desenhar um triângulo. Enquanto tu não consegue desenhar o triângulo daquela maneira, tu não põe exatamente em prática o negócio. Fica protelando, até chegar mais perto da perfeição, né? E aí vai cria essa barreira, né? Você não age, né? Não toma ação, porque acha que não está ainda do jeito que tu está na tua mente. Só que aquela, né? Aí cria essa barreira, né? É difícil chegar nesse triângulo perfeito que está na tua mente. O negócio tem que ir desenhando, até chegar o mais perto possível. Mas isso será, esse momento de protelar, de não agir e daí por diante, não será uma dificuldade, uma deficiência nossa? De buscar algo inexistente, se projetar em algo inexistente, baseado em alguma coisa que nos foi passado. Porque essa ideia do perfeito, isso foi construído para nós. Foi construído. E por que a gente aceita, por que a gente aceitou essa ideia do perfeito? Ela é algo subjetivo? Vamos dizer assim, é um ponto a se chegar. Um ponto a se chegar que você não sabe, você não consegue controlar. Você vai fazer de acordo com as suas possibilidades. Você vai fazer sempre de acordo com os seus objetivos ou com as suas habilidades dele. Com as suas habilidades. Mas acaba muitas vezes ocorrendo o quê? Acontecendo frustrações, desânimos, problemas de saúde, enfermidades mentais, enfermidades biológicas, que você acaba adquirindo porque você sempre querer atingir um ponto que é inatingível. Como é que você trabalha com isso? Da expectativa para a realidade, da expectativa que você busca alcançar e da realidade que você tem. Você buscar, você entender as suas deficiências, as suas dificuldades, as suas virtudes, é literalmente um grande desafio. Porque somos ensinados a sempre olhar minha virtude, eu sou aquilo, eu vou trabalhar para alcançar aquilo de dinheiro, ou um salário X, uma casa X, ou qualquer outra expectativa que temos. Mas a realidade muitas vezes se mostra de uma forma diferente. Numa sociedade em si, hoje, nos dias de hoje, que é praticamente multitarefa, não é verdade? Você está aqui conversando, daqui a pouco pode vir uma mensagem, tu olha lá no celular, daqui a pouco já vai querer trocar uma informação e diz, mas não, estou escutando a tua palestra, estou escutando o que você está falando, mas ao mesmo tempo estou conversando. Isso é possível? A mulher geralmente faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí voltamos à mulher. Iremos para a perspectiva feminina. Que a mulher não, o homem faz geralmente, pela biopsicologia, o homem faz geralmente uma coisa só de cada vez. Será? Sim. Isso é estudo fez. E a mulher não, a mulher consegue fazer 2 a 3 coisas ao mesmo tempo. Mas aí cabe uma pergunta. Será se nós temos psicologicamente falando, será se nós temos possibilidades para isso, fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Atualmente não consegue prestar atenção na tua palestra, ao mesmo tempo formular uma frase aqui, no WhatsApp, formulando uma frase, pensando o que eu vou escrever, a mente ativa as duas coisas ao mesmo tempo, A mãe está dando perfeitamente. E falando, Não consegue ir ontem. Mas aí uma coisa, agora a mente prestando atenção no que você está falando e eu aqui formulando uma frase, uma mensagem, não tem como. Nem homem nem mulher, mesmo a mulher quando está fazendo, não tá, porque a atenção ela sempre voltada para o teu cérebro vai escolher uma coisa só. Vai escolher aquilo mais importante, você vai, o cérebro em si, ele liga o quê? Prioridade. Ontem eu estava escrevendo um e-mail no trabalho e chegou uma pessoa na minha sala e ela falou alguma coisa comigo. Quando eu vi, eu estava escrevendo o que a pessoa estava falando. E eu, tipo, tu pode continuar falando que eu já vou atender. Alguma coisa eu escrevi 2 palavras que ela falou no e-mail, não tem nada a ver.
Ai, tu mandou o e-mail? Não, eu vi, eu paguei. Eu quero dizer é que eu estava fazendo e as duas coisas se não deu. Alguns estudos, vamos puxar o que a Cris falou. Alguns estudos antropológicos dizem a seguinte coisa: o homem ele consegue focar numa coisa, e a mulher numa coisa só, é mais focado. E a mulher, ela praticamente Ela vem com esse ela é signo. multifacetada, porque lá nos primórdios o homem saía para caçar, então basicamente ele só ia caçar. A mulher em casa, a mulher em casa tinha que cuidar do quê? Dos filhos, dependendo da segurança dele, você tinha que dar comida, tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Estudos. Aí dizem, o homem não vai aprender, não vai escutar, não vai perceber, mas a mulher percebe. Não será isso um pouco um estereótipo criado? Não será isso um conceito criado para que a gente possa seguir fielmente, sem questionar? Existem Inclusive, para a pessoas mulher continuar fazendo muita coisa e achar legal. existem pessoas que realmente não têm facilidade de perceber as coisas à sua volta. Tem outras que têm facilidade, mas por que umas têm e outras não têm? Porque ela exercita. Alguém exercita para ter uma percepção maior. Pode-se dizer que as mulheres exercitam isso ao tempo inteiro. Eu não consigo mais. Na maioria dos momentos, a mulher sempre está tentando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque ela exercita isso. Só que, como você disse, isso vai chegar no tempo. Como você colocou, eu não consigo mais. Mas todas as pessoas vão chegar no tempo. Eu dou um break. O corpo, ele precisa de descanso. E de contrapartida, vamos buscar para o lado masculino. Quando não é exercitado, quando não se exercita alguma coisa, o que acontece? Você para, você se estiola, você não consegue o quê? Interagir com outra. Interagir com outra pessoa requer o quê? Requer você se projetar, você se colocar nesse de uma informação, você se colocar, se predispor a poder interagir com o outro, conversar, se comunicar e daí por diante. Então hoje a mulher se comunica mais do que o homem. Mas isso não significa que é uma deficiência biológica, não. É um exercício. Só que isso você pode mudar, tanto um homem pode mudar, quanto uma mulher pode mudar, sem sombra de dúvida. Não adianta dizer a seguinte coisa: eu não consigo fazer, ou eu não faço, eu não posso fazer. Você não pode fazer porque é a sua escolha. É a sua escolha. Mas isso não significa que você não possa fazer. Mas a questão de multitarefas, buscar multitarefas para se fazer diariamente, é algo muito complicado. Por quê? Voltamos à frase. A mente, ela elenca prioridades. Se a pessoa não perceber isso, ela vai tentar fazer muitas coisas e ao mesmo tempo vai conseguir fazer tudo? Não. Abre-se um caminho para o quê? Problemas biológicos, problemas de saúde, enfermidades que nos dias de hoje está estampado. Está estampado no nosso cotidiano. Tantas enfermidades diversas que até agora você não consegue saber os nomes de todos. Lá tu pega o livro do CID e cada vez mais ele está o quê? Aumentando. Que são estudos, síndromes que estão sendo estudadas, porque as pessoas estão ampliando, vamos dizer assim, o seu capital de problemas físicos, enfermidades, certo? Então, como resolver isso? Como lidar com isso? Para a pessoa como? Ontem eu estava digitando no sangue, parava um paciente na minha frente, tocou o telefone, o médico ficou do lado de mim, minha amiga querendo falar comigo. Eu disse: só um momento, eu sou obrigada a fazer isso aqui. Pronto, parei todo mundo. Acho que isso é disciplina, né? Você disciplinar, você ter o quê? Estratégia de trabalho, objetivo. Você precisa se policiar no que você está fazendo. Mas ainda temos uma pergunta. Vocês têm medo? Nós, quanto ser humano, nós temos medo? Temos. O medo é de errar. Se eu errar, eu mato uma vida. Dentro da sua perspectiva. Do meu trabalho. Do teu trabalho. Mas sua vida é mais do que o trabalho. O trabalho é uma consequência daquilo que você vive. Não, mas em relação à minha vida, não. Não tem. Nós em si, será se temos medo?
Tem medo, Luciana? A todo tempo. A todo tempo? Tem medo? Em relação a tudo, Qualquer coisa. Tem medo? Tem medo? Tem medo? Hoje eu estou um pouco mais, eu particularmente, eu tenho uma certa dificuldade na relação entre a palavra, o medo e comigo mesmo, certo? Por quê? Uma das coisas que eu sempre me perguntei, o que é o medo? O que é o medo? O que é esse medo que nos aflige tanto? O que é isso? Como aprendemos a ter medo? Baseado no que aprendemos a ter medo? De onde é que veio esse medo que você sente? Geralmente a gente tem medo do que a gente não conhece. Medo daquilo que não conhece. Mas, quando é que a gente aprendeu a ter medo? Quando era criança, né? Olha o bicho-papão. A primeira coisa era do Papai Noel. Não faz isso, Homem do saco. Homem do saco. Ai, nem falou no saco. É. Credo. Quando criança, Por que eles assustavam a gente? Para a gente se disciplinar na tentativa. Mas não adiantava. de uma forma ou outra, a educação através do medo, a educação através do medo sempre fez parte da nossa vida. Porque primeiro tu aprende a ter medo, para depois tu aprender a respeitar alguma coisa. Primeiro tu aprende a ter medo. O respeito, até hoje nós estamos tentando aprender o que é o respeito. Porque a disciplina, ou seja, viver de uma maneira reta, viver sendo uma boa pessoa, vamos dizer assim, tendo ética, tendo uma moralidade, primeiro ela se baseia no que? No medo. Aí, quando éramos crianças, era o homem do saco, era o bicho-papão, Até a mão do Pai Noel, né? era Maria Sangrenta, era tantas coisas que Essa tinham. Maria Sangrenta morreu. Era tantas coisas que tinham que eu até já esqueci da metade. Era a mula sem cabeça. O meu era o escuro. Eu estou lembrado da mula sem cabeça, que sempre falava da mula sem, que a mula sem cabeça vai te pegar, e eu nunca sabia o que era mula sem cabeça. Eu sempre tinha medo da mula sem cabeça. Mais tarde, depois de adulta, eu fiquei sabendo o que era mula sem cabeça. Só que você era amedrontado o tempo inteiro. Que Deus está o quê? Está brigando? Aos trovão, né? Trovão, vocês não ouviram isso? Tá brigando, ó. Papai do céu está brigando. Está bravo. Tá bravo. Quantas vezes? Faça um juramento. Jura por Deus. Jura de dedinho. Jura por Deus. Que se você não estiver falando a verdade, você não sai de onde você estiver. Jura por Deus. Faça isso ou faça aquilo. Quem de nós aqui não tivemos uma educação com medo? E isso a gente acabou o quê? Reportando, dando continuidade a vários medos. Esses medos que se transformaram em outras coisas. Esses medos que transformaram-se em limitações. Essas limitações que muitas vezes nos dificultam a progressão enquanto ser humano. Nos dificultam a aprendizagem. Nos dificultam o relacionamento com o outro. Se perguntar, você tem medo? Tem. E se for aprofundar o medo, daqui a pouco você se pergunta, que medo é esse? Daqui a pouco você descobre que realmente não tem medo. Você aprendeu a sentir o medo. Todas as pessoas têm um estereótipo criado. Uma ideia de medo, uma ideia do Papai do Céu. Quer ver então o inferno? Todo mundo aqui já ouviu falar do inferno, né? O que é o inferno? É o inferno de Dante Alighieri. Vocês já ouviram falar sobre ele? Dante Alighieri? Aquele livro lá muito tempo atrás, que foi criado para falar um pouco do posicionamento dos sacerdotes, que foi uma alegoria criada para falar sobre a vida entre o céu e o inferno. O purgatório. Alguém aqui já teve medo de ir para o purgatório?
Ou, como se aprendeu, né? Mármore do inferno, ou coisa parecida. Quantos medos foram se transformando? Quantas ideias de medo foram se transformando ao longo do tempo? Quantas ideias de medo se transformaram em limites, em enfermidades, problemas de saúde, problemas de relacionamento? Certo? Aí se eu perguntar, quais são nossos principais medos? Quais são os seus principais medos, Silvia? Você sabe? Meus medos. Quais são os seus principais? Tem algum principal? Tem. Apesar de hoje ter mais conhecimento, mas é a perda De um ente de querido? um ente querido. Principais medos? Tendência, por exemplo, um pouquinho de conhecimento que já tenho, é o meu medo. Fátima, tem principais medos? Apesar de tudo, eu tenho medo de morrer. E de vez em quando me assombra, eu falo assim mesmo, eu sei que a minha morte está próxima. Então, a morte está próxima. Deus, eu já estou ligada que não dá. Luana, medos, existe algum principal? Talvez sim. Lembra É. deles? Sim. Algum especial que possa nos contar, falar? Não. Luciana? Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu dizia que eu tinha muito medo da morte. Agora eu já não tenho tanto, mas eu tenho medo de o que vai me acontecer depois da morte. Engraçado, né? Essa questão do medo da morte, né? Como é que você pode ter medo de algo que vai acontecer contigo realmente? Você não tem como fugir, né? Ou desencarnar, né? Mas é como vai ser, né? É o como vai ser, o que vai acontecer, como vai ser. Vai acontecer uma coisa bem básica. Bem básica mesmo. Seu desencarne vai ser o quê? Baseado naquilo tudo que você viveu. Mas assim, Alex, ó, uma coisa que eu jamais achei que eu iria conseguir passar, que eu tinha muito medo que alguém morresse perto de mim, ou que eu visse alguém morrer. E justamente a pessoa que eu mais amava, assim, morreu comigo, só esperou eu chegar. Na hora que eu peguei na mão dele, ele deu 3 suspiros e morreu, foi o meu pai. E para mim foi tão tranquilo, aquilo ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu não tive medo nenhum na hora. Percebe a palavra que você falou? É normal. É Foi normal. uma coisa bem tranquila. Você chega aqui sem roupa, você chega aqui sem nada. Passa a vida inteira tentando se agarrar a alguma coisa, dizendo que é seu. E quando chega no momento de desencarnar, você sai sem nada. Você leva Sozinho? aquilo que você é, não aquilo que você tem. Me parece que nossas vidas são baseadas em quê? Em grandes antagonismos. Sempre vivemos uma coisa tentando fugir de algo que vai ocorrer. O determinismo na vida, você vai desencarnar. Você tem os seus períodos que nasce, cresce, experiencia, envelhece, desencarna. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas temos uma pergunta. Empatia existe? Empatia existe? Alteridade. Colocar-se no lugar do outro. Existe isso? É possível de se exercer na sociedade? É possível de se fazer? Você acredita nisso, Cris? Trabalho com isso. Todo dia. Com empatia? Sim. Trabalho com paciente. Tem que saber que, ao contrário, tu tá com todo problema do mundo, como eu estou essa semana, com todo problema do mundo, eu sei, nós quase perdemos paciente. Quinta-feira, ele quase foi a óbito dentro do setor. E estava a família ali, viu tudo acontecer
né? Como tu falou, é diferente, né? Uma pessoa totalmente debilitada. E estava bem, não tinha por que ir a óbito, e de repente quase foi. Então, com todo problema que tu tem, tu pode estar com... Eu tô com a minha mãe super doente, e eu não posso colocar meu emocional transparecer para o paciente que está debilitado. Então eu tenho que me colocar no lugar do paciente que está debilitado e estar muito bem, alegre, tranquila, para atender ele bem. Se eu não fazer isso, eu estou sendo profissional, estou, mas também tenho que me colocar no lugar do outro. E também colocar no lugar da minha equipe. Ali a minha equipe se transforma no quê? Um ajudar o outro. Um tem que colocar no lugar do outro. Vamos lá. Luciana, empatia é possível? Ela existe? Olha, é difícil, mas ainda existe. É difícil a gente se botar no lugar do outro. Vamos contar uma historinha. Uma historinha. Mas assim, Alex, eu sempre penso assim, ó, se for para acontecer, eu penso assim, qualquer coisa, qualquer doença, qualquer coisa, se for para acontecer com um dos meus filhos, então que aconteça comigo, eu não quero ver meus filhos sofrer, então eu prefiro me colocar no lugar deles. Ok. Ah, e um detalhe, a minha chefe, ela trabalha muito essa palavra. Ela vem com blusas, camisetas, com essa frase, com essa palavra. Um Slogan, trabalhar com muita equipe, ela trabalha muito equipe com empatia. Quando ela entrou como chefia no setor, ela veio com esse foco, para trabalhar a equipe com uns colocar no lugar do outro sempre. E se eu disser para vocês que empatia hoje praticamente é um slogan? Algo muito importante que deve ser vivenciado, mas não é vivenciado. Porque o que menos a gente faz é escutar o outro. Se tu chegar aqui, se você chegar no local e dizer assim, eu estou com uma dor de cabeça, basicamente pode acontecer à sua volta alguém dizer a seguinte coisa, não, mas eu estou com dor nas costas. Eu tô com dor de cabeça e nas costas. Ah, eu estou com problema no estômago. Daqui a pouco pode chegar um e dizer o seguinte, eu estou com câncer. Existe uma competição de problemas que está sendo exposto no nosso dia a dia. Quando a pessoa diz, estou com dor de cabeça, raramente vai chegar alguém e dizer a seguinte coisa, você está com algum problema, quer conversar? E se você fizer muitas vezes isso, você está querendo conversar, você pode falar que você está se metendo ou alguma coisa parecida, né? Mas nós escutamos muito pouco o outro. Nós escutamos muito pouco o que o outro está falando, o que o outro está sentindo. E ao mesmo tempo, existe uma cobrança para que o outro escute. Lá vamos nós de novo para o antagonismo. Nós queremos ser escutados. Queremos ser escutados. E ao mesmo tempo não queremos. Porque se aquela pessoa se importar com meus problemas, ele pode estar sendo evasivo. Pode estar querendo se meter no meu problema. E o outro, muitas vezes ele escuta e presta seus ouvidos, só que ele não pode falar nada. Porque se ele falar alguma coisa, vai estar contra mim, não é verdade? Às vezes pode estar contra mim. Por quê? Porque na maioria das vezes não buscamos alguém que fale aquilo que desejamos. Porque o outro se colocar no meu lugar é quando ele fala aquilo que eu quero. Não que ele entenda o que eu estou passando. Nós brasileiros fizemos isso o tempo inteiro. Porque nós nos comunicamos sempre para o depois. Depois. Do jeito que nós falamos com o outro. Espera só um minutinho. Só que esse minutinho pode ser um tempo que não significa nada. Que um minutinho pode se transformar em 1 hora, 2 horas e daí por diante, que não significa nada. Passa lá em casa, liga para mim. Não tem nem o teu telefone. Me parece que, estou querendo ser cordial.
eu estou querendo ser cordial com a pessoa. E a gente sempre faz isso. Essa cordialidade nossa, que ela é aparente. Ela não acaba sendo algo realmente verdadeiro, algo que a gente está externando com uma preocupação com o outro. É sempre para depois. Regras para nós é algo complicado. Nós seguirmos uma dinâmica, uma disciplina, é complicado. Diferente de outros países, é claro, que já tem definido, segundo a cultura deles, a questão de disciplina. Somos um povo afável. Estamos sempre prontos a abraçar. Tocamos, queremos ser tocados, mas ao mesmo tempo somos rebeldes. Por quê? Quando falamos de amor ao próximo, isso constitui um grande desafio. Esse desafio, que muitas vezes a gente procura a perfeição, mas somos desafiados a todo momento. É isso mesmo que você quer? A reflexão deve fazer parte do nosso dia a dia. Só que fazer uma reflexão não é fácil. Por que não é fácil? Fazer uma reflexão significa o quê? Você sair da sua zona de conforto. Sair do seu lugar ali que você acha extremamente importante. Fazer reflexão significa buscar uma interação. Fazer uma reflexão significa o quê? Desenvolvimento, possibilidades de mudar comportamento. Aí quando você faz uma reflexão, quando você vê para onde é que pode ir, mudar o seu comportamento, não, peraí, eu posso perder meus amigos, eu posso perder a minha estabilidade. Mas o que é isso tudo que temos? É algo concreto ou é aparente? Entre parecer alguma coisa e ser alguma coisa, existe uma diferença bem grande. Expectativa e realidade. Buscamos realizar as expectativas dos outros a todo momento. Eu preciso me vestir assim, daquele jeito, porque eu trabalho com isso ou com aquilo, ou alguém vai me visitar. Essa questão de visitar realmente é muito interessante, né? Quando na maioria das vezes a pessoa vai visitar a casa do outro, o outro que vai receber a visita faz uma faxina na casa inteira, quer limpar tudo, quer ajeitar tudo, para receber a pessoa. Aí chega lá, a pessoa está mais interessada numa conversa do que está prestando atenção na sua casa. Ou muitas vezes ao contrário, claro, né? Muitas vezes ao contrário. Mas não seria o objetivo você receber a pessoa para aprender, relacionar, interagir com ela? Por que eu tenho que mostrar e sempre o quê? Algo natural. Essa questão da empatia ficaria muito mais fácil se eu definisse para mim, eu sou assim, eu tenho problema com isso. Eu tenho problema com várias coisas. E tá aqui, esse é meu cartão de entrada. Esse é meu cartão. Esse é quem eu sou. Mas não só mostrar para os outros, mas acima de tudo mostrar para você mesmo. Quando você percebe, quando você tem claro essa questão de quem você é, fica muito mais fácil de se relacionar com o outro. Fica muito melhor, muito mais acessível à vida. Se você perceber realmente, eu sou assim. Parar de criar tantas fantasias. Das vezes que eu posso ser de um ou outro jeito. Não, você é o que você se reconhece. Aí temos uma frase que faz muito sentido, ou faz parte do nosso dia a dia. Conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Tem um livro. Conheça a ti mesmo, né? É algo muito fácil. Algo tranquilo, não é isso? Não. Por que não? Porque a gente não se aceita. Porque na maioria das vezes a gente faz o que? Eu conheça a ti mesmo, tem tudo a ver com o intelectual. É como fosse você ter um manual, eu sou assim, eu vou agir desse jeito, que eu estou com dor desse jeito, como fosse possível. E não é. Ou conheça a ti mesmo, passa por inúmeras situações. Relacionamento, posicionamento, quem eu sou, não tenho fé, não tenho.
Tenho fé, não tenho. Meus objetivos na vida, do jeito que eu falo, se eu estou agredindo o outro verbalmente, se eu não estou, se eu estou sendo uma pessoa tranquila, se eu tento me relacionar com Deus, se eu tento me relacionar com a fé que eu expresso, se eu tento entender a fé que eu expresso, se eu conheço a fé que eu expresso. Há inúmeras coisas que tem a ver com conhecer a ti mesmo. Que normalmente a gente só coloca o quê? Só colocamos o quê? É um intelectual, um manual. Alguém vive um manual? Não. Aprender, conhecer o outro, conhecer a si mesmo, que é um processo de desenvolvimento. Então, há várias encarnações nesse processo. E vamos continuar. Não tem como você fechar e acreditar, não, eu me conheço, eu me basto. Possivelmente você está com uma enfermidade e não está sabendo. Você precisa do outro, você precisa se relacionar com o outro, você precisa fazer parte do cotidiano, você precisa fazer parte de um conjunto, de um grupo, aprendendo com ele. A perfeição é algo criado. Algo criado, esse conceito é criado. Que a gente conhece, muitos podem dizer, conheço literalmente, o mais próximo de perfeição que a gente entende é a natureza, o corpo humano, cientificamente falando, moralidade, Jesus Cristo, e outros que vieram em seu nome e praticaram a caridade. Palavra tão fácil de ser feita, de ser falada, e tão difícil de ser praticada, que onde se baseia literalmente toda a fé cristã, na caridade. Caridade esta que tem a ver com o outro e comigo mesmo. Se eu faço o outro, estou aprendendo, estou chegando próximo do Evangelho, o significado do Evangelho de Jesus Cristo. Se eu ajudo o outro, estou chegando próximo daquilo que ele falou, daquilo que ele vivenciou. Mas, aí vamos, assim, quando a gente entra na questão da caridade, no respeito, nós chegamos a um ponto que existe uma grande limitação, dificuldade comportamental e auxílio, que se chama o perdão. O que é o perdão? Liberdade. A liberdade. Luciana, o que é o perdão? Perdão para mim é quando a gente consegue superar nossas mágoas e dar mais uma chance para alguém que nos fez muito mal. Silvia. Amor. Amor. Cris. Fala de perdão. Primeiro tens de perdoar para depois perdoar o outro. Luana. Entendimento. Esse conceito de perdão que nós temos, como foi construído? Nós aprendemos como? Igreja. Na igreja, que na igreja diz perdoar e você perdoado, né? É o mandamento que Jesus deu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, conjuga Perdoar. 70 vezes 7. Que é um número que Infinito. não tem fim. Não tem fim. E isso foi o que foi colocado no Evangelho. Mas o que realmente a gente aprendeu sobre perdão? Pode ser uma outra coisa. É outra. Pode ser uma outra coisa. E o que é? Esse perdão que nós aprendemos tem a ver com o quê? Com a grande maioria que nós ingressamos na questão religiosa, certo?
majoritariamente aqui nós somos mais católicos em si. O que se fala do Evangelho e o que se pratica. O perdão que nós aprendemos está mais ligado ao que com o sacerdócio, certo? Que você sai de casa e pedir perdão sobre os seus pecados. E o sacerdote em si, ele tem o poder de dar o perdão. O não assumir a nossa responsabilidade perante aquilo que nós fizemos, ou as nossas dificuldades de comportamentos, ou sociais, ou de relacionamento com o próximo, a falta de não assumir, eu elegi o quê? Eu elegi um representante. Esse representante que faz parte do nosso dia a dia. Essa representação de criar um representante para resolver os nossos problemas. De criar um representante para nos desculparmos. Então hoje, nos dias de hoje, temos várias versões de Deus, de Jesus. Porque o meu Deus, o meu Jesus, o meu isso, o meu aquilo, é sempre diferente do outro. E se pensar no amor de Deus, exemplificado, vivenciado por Jesus, já é algo diferente, algo à parte. Porque Jesus, através do Evangelho, ele nos traz o quê? Amar o próximo. Deus ama todo mundo. Não tem diferença desse para aquele. Todos somos diferentes, mas aprendendo, sendo amados por Deus. Esse respeito, essa percepção do outro, que ele tem o mesmo direito do amor que eu tenho, se fosse compreendido, nossa sociedade poderia estar diferente. De compreender que o outro tem o mesmo direito, não eu que eu tenho mais direito do que o outro, não. Eu tenho tanto direito quanto ele. Eu tenho tanto direito de ser feliz quanto o outro também tem direito de ser feliz quanto eu. Não querer o que afastar, não querer que eu seja melhor do que o outro, não querer uma competição que o que eu falo é verdade, o que tu fala não é verdade. Aí nós temos as representações na nossa sociedade, aquele me representa, aquela pessoa fala realmente aquilo que eu sinto. Daqui a pouco ele fala uma coisa que não está muito de acordo com o que eu sinto, já não me representa mais. Já brigo, já corto o relacionamento. E esse relacionamento inexistente de uma pessoa que não conhece a outra pessoa, que nunca se viram, mas ele foi eleito por alguém que ele não sabe nem quem é. Que ele está expressando aquilo que ele conhece, mas ele falou alguma coisa que não está condizente com a experiência da pessoa lá, e ele diz, não, aquela pessoa já odeio. Já não gosto mais dele, já não amo mais ele, eu odeio. Então essa percepção de limitação em relação ao outro, que veio através do nosso conhecimento, nossa religião, da distorção do significado do Evangelho, de distorcer um bom relacionamento, do respeito que deveríamos ter aprendido, deveríamos aprender lá no começo, antes de ter medo, do respeito ao outro. De tanto ter medo, de tanto aprender a ter medo, que até agora temos dificuldade de saber o que é respeito, ou de saber o que é amar. Estamos mais preparados a uma dificuldade, a um problema sério da vida, do que estar em tranquilidade. Estamos mais preparados que aconteça um acidente do que algo bom. Porque quando é bom, o santo desconfia, não é isso que a gente aprendeu? Quando é bom, o santo desconfia. Quando acontece algo ruim, mas não é normal. Então, dentro da normalidade, mata esse, mata aquele. Não se vivencia o amor, não se vivencia o respeito, e acaba o quê? Cortando, ceifando vidas. Essas vidas que são tão importantes quanto a sua, quanto a minha, que devem ser respeitadas. É possível achar a perfeição? Não. Porque nosso conhecimento, voltando, ainda não estamos preparados para entender o significado dessa palavra. Que tal começar por quem nós somos? Parar de buscar o perfeito e realmente buscar entender quem nós somos.
aprendendo dia após dia, respeitando o outro, exercitando o amor, através de um abraço, do sorriso, de um aperto de mão, desejando boas situações para a pessoa, agradecendo por conhecê-la, agradecendo por você ter sua vida, poder respirar, poder caminhar, poder fazer algo de bom, poder existir.